Ok, feita a introdução da playlist, vamos agora à ementa da proposta. Vamos lá? Vinheta e estudo. Muito bem, já que a ideia é oferecer um material que sirva aos propósitos do passe magnético, dos estudos do passe espírita e da fluidoterapia de uma forma geral, das chamadas terapias bioenergéticas, por assim dizer, é fundamental criar um roteiro e estruturar o pensamento de uma forma lógica e sedimentar. Isso quer dizer que os conhecimentos, à proporção que os vídeos sejam postados, vão se acumulando no sentido de que haverá, nos vídeos antecedentes, um saber pré-requisito do conseguinte. E a ementa é a suma organizacional disso tudo. Eu vou explicar agora como o conhecimento vai ser estruturado desde a base até o topo. Nesse ponto eu serei o máximo sucinto. Falo das apresentações desses saberes. Isso porque disciplina, estudo e esforço não é lá uma característica da nossa cultura. E se eu fizer do jeito que eu fui ensinado e aprendi, 99% vai desistir nos primeiros vídeos. E isso não é porque eu sou uma sumidade, mas porque o que eu sei foi fruto de dedicação profissional, ou seja, meu trabalho dependia disso. Contudo, quando isso é posto nos moldes do voluntariado e dos que estão querendo preencher o tempo com algum tipo de entretenimento ou algo útil, a coisa toma outro rumo. Porque se a busca é por distração e as pessoas têm tanta atenção e foco quanto uma criança de 2 anos em uma loja de brinquedo, a possibilidade de mudança de rumo e de propósito é uma constante quase que instantânea. E já comecei com um puxão de orelha. Se seu propósito for seu autoaperfeiçoamento e autocura, a medida quem dará é você. Ou seja, se você for acompanhar o conteúdo para uso próprio, sinta-se à vontade para assistir o que mais lhe apraz. Porém, se você acompanhar do início ao fim, seu aproveitamento será incontestavelmente outro. Mas, e atenção para o mais, se você me encontrar com o intuito de trabalhar como passista de tratamento magnético, nossa conversa e sua postura precisa ser de gente grande. Não assista só porque é interessante e depois você vai ficar sacudindo a mão em cima dos outros achando que está fazendo alguma coisa de útil. Porque pode não estar, e você precisa considerar que isso pode mais prejudicar do que ajudar. Como diria meu professor, em se tratando de relação terapêutica-paciente, as mais das vezes você, o terapeuta, mais atrapalha do que ajuda. Porque o organismo tem uma capacidade de organização inata a qual você não domina. E quando você encontra um organismo debilitado, tentando se reorganizar e restabelecer suas funções harmônicas, ele não contabiliza sua interferência desqualificada. É como se o organismo se programasse dentro de suas capacidades e limites, reorganizasse e direcionasse suas provisões e substâncias de uma maneira milimetricamente estratégica e no limiar de quase todas as suas forças, e chega a você, cheia de fé, certeza e boa vontade, e bagunça tudo. O terapeuta precisa saber a hora de recuar e deixar que o organismo se restabeleça diante de sua capacidade antipatogênica. Isso é uma função inata da vida, manter-se vivo. Por isso chamamos de sistema biológico. Todo sistema, por definição, tem um propósito. O do sistema biológico é manter-se vivo. E essa é uma nota importante para os nossos estudos, saber o momento de agir e o momento de observar e esperar. Segunda observação, aos cientistas e estudiosos de redes sociais e internet, não existe comprovação científica de nada que albergue esse assunto. O que há são evidências e indícios que abrem espectro de atenção da ciência no que diz respeito a esse universo de possibilidade. Isso se chama heurística, que basicamente refere-se a uma perspectiva que facilite a avaliação e elaboração das possibilidades explicativas de fenômenos, quando informações completas ou algoritmos exatos não estão disponíveis. Na prática, isso significa que, no máximo, esse tema é objeto de estudo e interesse da ciência. E ainda que esses estudos sejam promissores, evidência não é comprovação. Portanto, cautela na empolgação de achar que a ciência comprovou isso ou aquilo só porque lhe convém. Essa nota é precedente da seguinte observação: fulano de tal e fulana de tal faz estudos e pesquisa e faz convenções sobre esses assuntos. Isso não significa absolutamente nada.
pelo simples fato de que ainda não há tecnologia desenvolvida para aferir quantitativamente essas variações da dimensão etérea. Para você ter ideia, o átomo, conceito consolidado na ciência, nunca foi visto. Sua estrutura é uma dedução lógica pelos efeitos fenomênicos de sua existência, ou seja, você entende o átomo não pelo átomo em si, mas pelos efeitos causados pela sua existência. Basicamente é isso que acontece nas ciências quânticas: estudo dos efeitos e, mediante eles, a dedução especulativa das causas. Reforço na especulativa. Mais ou menos como o pensamento de Hegel e Kant. Você deduz Deus, ou numênico, no caso de Kant, pelo fenomênico, pela natureza. Dito de outra maneira, a prova da existência de uma inteligência suprema causa primária de todas as coisas não está na personalidade incorporada de uma entidade, mas na própria existência da natureza e sua ordem intrínseca. Ou seja, os efeitos da causa. Concluindo, não há meios de aferir tais resultados quantitativamente, apenas qualitativamente. O que leva a outra estética de realidade, estética no sentido de sensação. Uma estética de realidade na qual o placebo e a particularidade de cada organismo são uma variável substancial de diferença. Isso significa que, na prática, o que funciona para um pode não funcionar para o outro. Isso é diretriz de ausência de protocolo. E considerando a condição do placebo subjetivo, o ato da intenção e da vontade do paciente sendo contabilizada na equação, os prognósticos positivos podem ser muito mais pela crença do próprio paciente do que pela técnica do passe. Nesse cenário, sem favor algum, você é irrelevante. Anotem essa última observação, porque ela vai ser a principal diretriz e premissa de nossas conversas: a ação da intenção e da vontade do paciente na sua recuperação. Bom, terceira observação, algo que vi acontecer mais de uma vez, não é incomum, na verdade é quase que praxis, que a oratória narrativa dessas conversas envolva saberes complexos como argumento justificativo de ação. Exemplo, usar conceitos da ciência védica, como os chakras, da medicina tradicional chinesa, como a fisiologia energética, e como se não bastasse, enfia uma física quântica no meio de tudo. Bate no liquidificador do seu delírio particular e acha que está fazendo grande coisa. Não faça isso. Esses saberes são extremamente complexos quando isolados, quanto mais quando são misturados. 2 deles, inclusive, são acúmulo milenar. E o último, nem os próprios físicos entendem de forma clara, quanto mais você que só leu Capra, Chopra e Emmett Goswami. E ainda por cima incorpora um saber técnico da física quântica na medicina ou na biologia. Não funciona dessa forma. E a prática denuncia que, comumente, quem fala dessas coisas misturadas não entende delas nem quando estão isoladas, quanto mais juntas. Não que não seja possível fazer essas correlações, mas para que essas coisas sejam feitas, é no mínimo digno e esperado que você as domine de forma isolada, que não é o caso da grande maioria. Ok, dados os primeiros passos da nossa ética, vamos ao conteúdo. Servindo-me do que já expliquei, nossa construção de conhecimento terá como amparo didático e metodológico a medicina tradicional chinesa. Falo da medicina tradicional chinesa porque nela teremos mais do que o suficiente para estudarmos, entendermos e aplicarmos os ditames das frações energéticas de nossa biologia. E de quebra, para as demais porções mais grosseiras da matéria. Eventualmente eu irei transitar por outros universos do conhecimento dos meandros védicos e da física, mas, como pontuei bem, serão apenas e meramente como notas de heurística e reflexão, não como comprovação, argumento ou justificativa, apenas como uma possível explicação. Então, a propedêutica começa com os elementos básicos da estrutura do pensamento chinês sobre a natureza, e após isso nós vamos entender como essa lógica e ordem natural funcionam nos mecanismos vivos, onde, em posse desse conhecimento, falaremos sobre substâncias vitais e suas vias de produção e armazenamento, que é a essência, qi, sangue e fluidos. Isso nos dará base para especificar o propósito da fisiologia energética e seus métodos de relação, cultivo e conservação das forças. Após isso, eu falarei sobre os 5 elementos e a sua aplicabilidade prática na biologia,
tanto na fisiologia quanto na fisiopatologia e etiopatogenia de uma forma geral. Seguiremos para a fisiopatologia e etiopatogenia energética dos sistemas específicos e sua sintomatologia, e servindo todo esse conhecimento como base para estudarmos a semiologia e o diagnóstico. Feita a leitura adequada do organismo e seu estado e condição, é possível passar para os métodos e procedimentos terapêuticos por ordem de prioridade, relevância e eficiência. Reiterando, é um conhecimento de utilidade pública, sem viés religioso ou ideológico. Biologia é biologia, independente de seus valores, tempo e espaço. Não é conteúdo que lhe gabarite como profissional da área, tal qual o acupunturista, mas a proposta é que a introdução lhe permita o olhar mais denso e estruturado sobre o que você se propôs fazer, seja como passista ou como espírita. Nos comentários do vídeo, no canal do YouTube, está aberto a perguntas e dúvidas sobre o material postado, assim como comentários e sugestões. Eu vou responder na medida que eu tiver tempo, porque eu tenho outros projetos em andamento, e um deles é o segundo livro de Ágata. E isso me lembra, já são 9 livros, e os conteúdos são da natureza do autoaperfeiçoamento e desenvolvimento do ser e suas nuances particulares e coletivas. Tem filosofias, provocações filosóficas, emoções e um universo cheio de boas lembranças e diversão com conteúdo edificante da condição da dignidade humana. A leitura eu recomendo muito, é claro. Por isso, nos ajudem, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas, assistam os vídeos, compartilhem com seus amigos nos grupos espíritas e vamos dar uma roupa nova ao espiritismo e fazer nascer dele um porto de lançamento para uma nova era. Vamos estudar.